Ana, como é que você vê a velha classe política brasileira? Esses partidos do Centrão. Eu estava vendo, acho que foi ontem, uma live muito boa sua, inclusive, no seu programa que você faz análise. Você estava se referindo ao principal entrave, um dos principais entraves também, essa classe dominante da política, da velha política do Centrão. Se você fosse presidente, for eleito, como é que você vai entender esse negócio chamado governo de coalizão? Você vai sentar com o cara do MDB, com o cara do PP, do União Brasil? Como é que se vê esses políticos tradicionais? Historicamente, a MBL fez 11 anos, e vai fazer 11 anos, desculpa. E historicamente a gente sempre achou que, não, tem que ter uma via de diálogo muito clara com eles, a governabilidade precisa ser construída, a gente precisa, né, costurar essa governabilidade. Na prática, o que a gente percebe é, você consegue, através dessa conversa, estabelecer alguma governabilidade, mas a gente pode chamar isso de governabilidade relativa. A governabilidade relativa se dá em alguns termos, você consegue passar algumas agendas que são sempre muito aguadas pela vontade que o próprio Centrão tem em evitar que você altere os sistemas de relações, e aí você nunca consegue, por exemplo, passar uma reforma que altere uma reforma penal, porque, vamos dizer, vou alterar as leis penais no Brasil, as leis de processo penal no Brasil. Isso quase sempre é muito difícil ou impossível, porque isso afeta também, por exemplo, crime de colarinho branco, e aí afeta os casos do Centrão. Esse é um exemplo. Eu não consigo passar uma reforma administrativa no Brasil séria, porque tudo isso vai interferir na forma de administrar município, e isso vai atingir esses casos do Centrão. Então, o Centrão é como se fosse uma espécie de um tumor que está incrustado em todos os órgãos daquilo que a gente chama de administração pública brasileira. Este é um problema e acho que a gente tem que ter essa perspectiva. A gente tem que saber como usar elementos do Centrão, porque o Centrão é todo dividido e faccionado. É muito complicado entregar ideias estratégicas, mas aqui eu tô numa posição, acho que, de ser criativo justamente com vocês, ideias. Então, a gente tem que procurar o que eu gero de visionismo no Centrão. As lições que a gente teve o Centrão, ele disputa eleições contra o próprio Centrão. Então você tem que buscar faccionalizar, dividir o Centrão, ter uma agenda muito clara, trazer alguns elementos para perto dentro da sua agenda, e aí com base nisso gerar uma popularidade para um presidente da República forte o suficiente para fazer reformas, que aí eu acho que a gente vira o jogo, alterando a dinâmica e o sistema de incentivos que fazem um cara do Centrão ser poderoso. Eu não sei se eu tô me estendendo, Timóteo. Não, tá ótimo, tá ótimo, pode falar. Fica na liberdade. O ponto, para mim, que a gente precisa entender, existe um sistema de incentivos que faz com que um político do Centrão sempre vença. Primeira coisa, para um político de Centrão, na lógica da democracia brasileira, se o governo A, B ou C, não importa se é de esquerda ou de direita, ou do próprio Centrão, ele vai mal, nesse momento o Centrão, beleza, eu vou pedir mais coisas, eu quero mais cargos, porque ele tá fraco, ele vai precisar de mim, senão eu passo uma agenda ruim na Câmara, ou eu passo, vamos dizer, um pacote, ou meto um impeachment nele. Se o governo tá bom, ele vai também cobrar mais o governo, porque ele vai falar, olha, governo, para passar mais coisas, já que você tá indo bem, você vai precisar de mim. Então, não existe tempo ruim pro Centrão. Um prefeito do Centrão também, ele não tá muito preocupado com indicadores e entregar bom desempenho pros seus munícipes, porque no fim do dia, se tem uma agenda que ele consegue comprar voto e fazer aquele atendimento no varejo junto com os vereadores da base dele, e ele recebe emendas do deputado dele, e uma parte desse dinheiro da emenda desviado vai pro caixa 2 dele, do deputado dele, faz uma obrinha, ele inaugura uma obra com o deputado, e o jogo vai rodando, ele consegue se reeleger mesmo não entregando nada. O Sandro estava aqui discutindo agora com vocês a situação de descalabro nos interiores. Como é que pode as pessoas, nesses mesmos interiores em que ainda existe fome, votarem nos mesmos políticos, votarem no mesmo governador? Por exemplo, o PT está na Bahia há quase 20 anos. 20 anos. Qual é a lógica disso? É porque existe um sistema. Esse sistema de incentivo é um sistema de incentivo que na gênese dele está no sistema de emendas que tem no Brasil, que custa 50 bi por ano, somado ao sistema de recompensa que envolve fundo partidário, fundo eleitoral, tempo de TV, baseado em votos para deputado. Nós temos que alterar essa dinâmica. Então, todo mundo fala em reforma política, não, nós temos que ter voto distrital. Na prática, isso não alteraria essa dinâmica. A grande dinâmica, a meu ver, que tem que ser alterada é onde nós recompensamos o desempenho de um político. É no voto ou numa entrega formal? Ou seja, o prefeito de uma cidade pequena no interior da Bahia, a meu ver, se ele cumpre indicadores como aumento da economia formal, menor dependência de auxílios, ranking do IDEB em termos de escola, cobertura de esgoto, redução no número de crimes violentos, esse cara, ele recebe uma determinada pontuação, e aí o município dele pode estar qualificado para receber investimentos, e o município dele pode estar qualificado para eleger, vamos colocar aqui,
Desculpa, deixa eu a palavra. Enviar para ele tempo de TV ou recursos no eventual fundo partidário eletrônica que eu não vejo hoje como se alterar, infelizmente. Ou seja, se altera o sistema de incentivos, os partidos vão focar mais em ter bons prefeitos do que em fazer voto para deputado. Eu acho que a gente quebra a perna do Centrão nisso. E eu acho que essa tem que ser uma campanha nacional. Porque da forma como tá, o brasileiro que é o eleitor, a gente não imagina que o eleitor vai votar em algo diferente. O eleitor nem sequer está preso nessas discussões. O eleitor se sente parte do projeto do cara do Centrão. A dinâmica própria da compra de voto é que ela é um processo que não acontece na eleição, ela é constante. Por ser constante, é uma relação transacional, e o eleitor não se sente assim, eu sou um coitado. Não, ele se sente como parte do projeto daquele político. Ele acha que é amigo daquele vereador, e o vereador dele tem que dar um saco de cimento, tem que pagar a conta de luz dele, porque ele vai votar nele e vai levar os votos da família dele. É uma relação de transação. Essa relação de transação, ela precisa ser desmontada e o sistema de financiamento e incentivo disso quebrado. Com isso, não é que o Centrão morre, mas o Centrão, ele vai, vamos dizer, em vez de eu formar políticos que estão única e exclusivamente interessados em levantar essa grana de emenda e ficar desviando, eu vou formar prefeitos que geram indicadores. Prefeituras com bons indicadores, necessariamente, a gente tem até um estudo sobre isso, elas geram pessoas que vão parar de votar no Centrão. Quanto melhor o IDH do município, menor a votação no Centrão. Quanto menor a votação no Centrão, a gente faz uma substituição política desses caras, um processo de 20 anos. Não é um processo tão longo quanto imaginam. Inclusive, tem uma experiência, inclusive no oeste da Bahia. O oeste da Bahia, historicamente, votava no petismo até lá para 2014. Com a chegada do agro, aí no oeste da Bahia, o agro desenvolvido, você começou a mudar a dinâmica eleitoral. Por quê? O desenvolvimento gera IDH, e IDH faz com que a pessoa não venha no voto. Perfeito. 10h17. Olha, Renan, eu conheci o MBL em 2016 com as prioridades, né, do movimento Brasil Livre, principalmente a redução do Estado, o livre mercado, a livre iniciativa. Desse ponto de vista, entrevistando você como pré-candidato, como é que você vai fazer, por exemplo, o Bolsonaro ele fez aquele departamento, né, de desestatização que não deu certo, não deu absolutamente nada, né? O Salim lá saiu, aquele negócio todo. Como é que vocês vão fazer isso? Para, por exemplo, privatizar uma Petrobras, você concorda em fatiar a empresa em outras 200 empresas para que não haja um monopólio? Como é que é a sua leitura sobre esse negócio de economia de mercado, de desestatização?